Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa pós-graduação em Direito Público da Estácio em parceria tecnológica com o SERES. Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o professor Robério Nunes dos Anjos Filho. Eu sou mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, doutor em Direito pela USP, procurador regional da República e professor de Direito Constitucional aqui do SERES. Eu tenho a honra de coordenar esta nossa pós-graduação em Direito Público na luxuosa companhia de dois grandes e queridos amigos, os professores Matheus Carvalho e Eduardo Sabag. E nós, coordenadores, queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão conosco na nossa pós-graduação, aqueles que já estavam conosco e aqueles que se juntaram a nós neste momento. Queríamos também agradecer a Estácio e ao SERES pela confiança no nosso nome para coordenar esta nossa pós-graduação em Direito Público. Bom, e queria também trazer para vocês os nossos endereços nas redes sociais, que são esses que você vê agora na sua tela. No Facebook, www.facebook.com/prof.robérionunes ou /prof. Matheus Carvalho ou /professor Sabag. E no Instagram, @prof.robérionunes, @Matheus Carvalho e @professor Sabag. Fica aqui o nosso convite para que você nos siga nas redes sociais e fique sempre atualizado com as últimas novidades do direito público, do direito constitucional, do direito administrativo, do direito tributário, etc. Bom, nessa nossa aula, nós vamos conversar sobre o constitucionalismo e a Constituição. Meus amigos, o Estado constitucional e a Constituição, tal qual nós os conhecemos nos dias atuais, são invenções humanas, são fenômenos culturais e históricos. Eles foram, portanto, construídos pelo homem e não nos foram dados pela natureza. A Constituição, o Estado constitucional, eles não são uma montanha, não são o mar, não são uma pedra, não são objetos que nos foram dados pela natureza. Ao contrário, eles foram construídos na história da humanidade por nós, seres humanos. Esses fenômenos são frutos de um movimento histórico, cultural, político e jurídico que nós denominamos de constitucionalismo. O constitucionalismo é o movimento histórico que deu ensejo à formação do Estado constitucional e da Constituição em sentido jurídico, da forma que nós compreendemos hoje esses fenômenos. Nós temos uma compreensão desses fenômenos. Se eu perguntar a você o que é Constituição, você tem uma compreensão sobre a Constituição dentro de você. Ainda que você tenha dificuldade de traduzir em palavras o que você entende por Constituição, você tem um sentimento dentro de você sobre o que significa a Constituição. Isto é resultado da cultura na qual você está inserido. Este sentimento que cada um de nós tem sobre o que é Constituição é o que nós denominamos de sentimento constitucional, que é algo que varia de povo para povo, de cultura para cultura, e é algo estudado no mundo inteiro por autores como Pablo Lucas Verdú, Karl Loewenstein e, no Brasil, dentre outros, o ministro Luiz Roberto Barroso, que entende o sentimento constitucional como sendo, abre aspas, o resultado último do entranhamento da lei maior na vivência diária dos cidadãos, criando uma consciência comunitária de respeito e preservação como um símbolo superior de valor afetivo e pragmático.
Fecha aspas. Isso está na obra A Constituição e a Efetividade de Suas Normas, do ministro Luiz Roberto Barroso. Então nós temos um sentimento constitucional, nós temos um entendimento, uma compreensão sobre o que é Constituição. No nosso país, nosso sentimento constitucional inclui, por exemplo, a ideia de Constituição formal, de Constituição escrita, com supremacia hierárquica em relação aos demais atos normativos. Isso inclui ainda o estabelecimento do Estado de Direito, do Rule of the Law. Inclui a existência de limites ao poder do Estado e ao poder do governante. E inclui a garantia de direitos fundamentais. Tudo isso está no seu sentimento. Se eu perguntar o que é Constituição, mesmo que você tenha dificuldade de exprimir em palavras, você tem um sentimento que está ligado a todos esses elementos. E isso está em consonância com o Estado constitucional moderno. Tudo isso é resultado do constitucionalismo, desse movimento histórico que vai fazer nascer o Estado constitucional e a Constituição em sentido moderno. O constitucionalismo é um movimento especialmente inserido na história da cultura ocidental. Outras culturas terão também alguns elementos que se assemelham aos elementos basilares do constitucionalismo, mas que terão suas peculiaridades próprias. O constitucionalismo, essa palavra constitucionalismo, ela tem vários significados possíveis, é uma palavra plurívoca. Mas, para aquilo que nos interessa nessa nossa aula, dessa nossa pós-graduação, eu gostaria de fazer uma síntese de um significado possível para a palavra constitucionalismo. A síntese que eu gostaria de fazer com os senhores é esta aqui. Constitucionalismo, em síntese, significa o movimento histórico-cultural de natureza jurídica, política, filosófica e social, com vistas à limitação do poder, à supremacia da lei, ao Estado de Direito, ao Rule of the Law e à garantia dos direitos fundamentais, que levou à formação do Estado constitucional e da Constituição em sentido jurídico moderno. Constituição essa que, na maioria dos países, é uma Constituição escrita, uma Constituição formal. Portanto, o constitucionalismo pode ser definido como este movimento que deu ensejo à Constituição moderna, ao Estado constitucional moderno. Ou seja, a partir da ideia de Constituição histórica, de Constituição em sentido material, de Constituição como a forma de organização de uma sociedade política, que é algo que já existia, a ideia de Constituição material, a ideia de conjunto de regras escritas ou costumeiras, e de instituições conformadoras de uma determinada ordem jurídico-política, num determinado sistema político-social em uma determinada época, a partir dessa ideia de constituição material que sempre existiu, o constitucionalismo deu origem à constituição jurídica formal em sentido moderno. A Constituição jurídica, a Constituição em sentido moderno, é a base do sentimento constitucional ao qual eu já fiz referência nessa aula. É a base do Estado constitucional moderno. Ela nem sempre existiu, na maioria dos estados, como eu mencionei, é a Constituição escrita e é fruto do constitucionalismo. A exceção que nós temos na cultura ocidental é a do Reino Unido, cuja Constituição não é uma Constituição escrita, é uma Constituição costumeira, mas está inserida na ideia de Constituição em sentido moderno com esta peculiaridade. Mas até chegarmos no conceito de Constituição em sentido moderno, um longo caminho foi trilhado na história. Este caminho é o constitucionalismo. Lembrando que, embora a palavra constitucionalismo
tenha um uso relativamente recente, que remonta aos últimos 200 anos, mais ou menos, como lembra o ministro Luiz Roberto Barroso, os últimos 200 anos, porque tomamos como marco os processos revolucionários francês e americano do final do século XVIII. Então, embora a utilização dessa palavra seja relativamente recente, as ideias centrais que estão abrigadas no conteúdo do constitucionalismo, essas ideias são bem mais antigas. Essas ideias remontam à antiguidade clássica. Aqueles elementos do nosso sentimento constitucional, a ideia de hierarquia de leis, a ideia de obediência a uma lei superior, a ideia de limitação do poder, tudo isso, essas ideias centrais, elas são bem mais antigas. Elas remontam à antiguidade clássica. Exatamente por isso, nós encontramos na doutrina, visando estudar este movimento histórico, nós encontramos algumas sistematizações possíveis acerca da evolução histórica do constitucionalismo. Os autores, buscando nos ajudar a entender o constitucionalismo, eles costumam dividir o constitucionalismo, sistematizar esse estudo através de uma divisão em fases ou ciclos do constitucionalismo. Há várias sistematizações possíveis, não há uma única sistematização, mas eu vou trazer aqui para vocês uma delas, uma sistematização possível para o estudo do constitucionalismo, partindo de uma perspectiva histórica. Então, quais seriam as fases históricas do constitucionalismo? Fases nas quais as premissas básicas do Estado constitucional e da Constituição em sentido moderno foram aparecendo na história da humanidade, ainda que em épocas remotas nós não conhecêssemos a palavra constitucionalismo e a palavra Constituição não tinha o sentido que tem hoje. Bom, mas quais são essas fases históricas segundo uma das sistematizações possíveis? São essas aqui. Nós podemos falar em constitucionalismo na antiguidade clássica, abrangendo o constitucionalismo hebreu, o constitucionalismo grego e o constitucionalismo romano. Podemos falar em constitucionalismo antigo, podemos falar em constitucionalismo moderno, englobando aqui o constitucionalismo liberal, o constitucionalismo social e o neoconstitucionalismo ou constitucionalismo contemporâneo. Cada uma dessas fases do constitucionalismo contribuiu, de alguma maneira, para a formatação das ideias e premissas básicas do Estado constitucional e da Constituição em sentido moderno. Vamos investigar essas contribuições, a começar pelo constitucionalismo na antiguidade clássica. Obviamente, ali havia apenas ideias embrionárias relativas a certos temas que séculos depois iriam influenciar a formação da Constituição e do Estado constitucional modernos. Na Antiguidade Clássica, podemos falar, como vimos, em constitucionalismo hebreu, grego e romano. No que concerne ao constitucionalismo hebreu, nós precisamos relembrar que nós tínhamos uma teocracia, o Estado teocrático hebreu. Ali nós tínhamos uma união entre religião e Estado, eram coisas indissociáveis. Mas neste Estado teocrático hebreu, nós já visualizamos limites ao poder político. Havia a lei do Senhor, que era superior às demais leis. E a lei do Senhor traçava limites às demais leis existentes. Então nós já temos aí uma ideia de hierarquia das leis. Qual era a lei do Senhor? Karl Loewenstein menciona a Torá. A Torá era a lei do Senhor, que para Karl Loewenstein era a lei de Deus e funcionou como sendo a primeira Constituição.
a Torá. O que é a Torá? A Torá é o texto central do judaísmo, composto pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que formam o que se chama de Pentatêutico. Então, o Pentatêutico, a Torá, teria sido a primeira constituição na visão do Karl Loewenstein. Então, temos essa contribuição do constitucionalismo hebreu. No constitucionalismo grego, nós tivemos diversas contribuições para a formatação das ideias básicas do Estado constitucional e da Constituição em sentido moderno. Ideias que estão presentes no seu sentimento constitucional. Na Grécia Antiga, nós tivemos filósofos como Sócrates, Aristóteles, Platão, etc., que contribuíram decisivamente para o pensamento racional. O pensamento racional tem um marco importante na Grécia Antiga e depois terá também na Roma Antiga. Lá na Grécia Antiga, a Constituição era vista como identidade do poder político e não como fundamento do Estado. Mas ali nós encontramos ainda, dentre outras contribuições, a separação entre o poder secular e a religião, a separação entre Estado e religião. Encontramos também elementos de limitação do poder político, com a supremacia da lei, a ideia de um governo de leis e não de um governo de homens. A lei era válida para todos e era fruto de um processo formal de deliberação. Também encontramos na Grécia Antiga a divisão das funções do Estado entre órgãos distintos, algo que milênios depois será fundamental para a separação de poderes. Encontramos a existência de um sistema judicial, de cortes judiciais, de júris populares. Encontramos também a democracia ateniense, uma experiência histórica muito importante daquilo que nós chamamos hoje de democracia direta. Temos a democracia ateniense que preconizava a participação dos cidadãos na política. Nas cidades-estado gregas, especialmente em Atenas, nós encontramos mecanismos de identidade entre governantes e governados, mecanismos que nós chamaríamos hoje de democracia direta, deliberação direta dos cidadãos. E encontramos até mesmo sorteio para o exercício de algumas funções públicas, exercício temporário de algumas funções públicas era por meio de sorteio, os cidadãos eram todos iguais. Agora, é preciso lembrar que, aos olhos de hoje, a democracia ateniense, embora para a época tenha sido um avanço notável, aos olhos de hoje, a democracia ateniense tinha sérias falhas. Por quê? Porque nem todos eram cidadãos. As mulheres eram excluídas, os escravos eram excluídos, os estrangeiros. Basicamente, apenas 10% da população local, os homens maiores de 20 anos e filhos de pais atenienses, eram considerados cidadãos. Os demais eram excluídos. Então, nós temos essa observação a fazer. Encontramos ainda, na Grécia Antiga, reminiscências relativas à hierarquia das leis, que foram parar, por exemplo, na tragédia grega, em Antígona. Você tem um choque de leis, as leis imemoriais dos deuses, que mandavam dar sepultura, e a lei de Creonte, governante, que negou sepultura. E a Antígona pergunta a Creonte qual das duas leis ela deveria obedecer. E ela obedeceu à lei imemorial dos deuses que mandavam dar sepultura, contrariando a lei do Creonte, que a proibia de dar sepultura ao seu irmão. Encontramos também na Grécia Antiga reminiscências históricas do controle de constitucionalidade. Encontramos a grafê paranomon na Grécia Antiga. Então vejam quantas contribuições fantásticas para o Estado constitucional e a Constituição em sentido moderno nós encontramos lá na Grécia Antiga.
Em Roma, no chamado constitucionalismo romano, nós também encontramos contribuições importantes. Encontramos ainda a questão da racionalidade, encontramos também uma fase embrionária da limitação e da separação de poderes, porque o poder na Roma antiga, ele foi dividido entre os cônsules, que eram dois, os cônsules, o Senado, que abrigava uma espécie de aristocracia, e a Assembleia do Povo. Então nós tivemos ali aquilo que Políbio e Cícero identificaram como sendo um governo misto, uma constituição mista. Que tipo de constituição é essa, uma constituição mista? É aquela que identifica as várias esferas sociais e confere a cada uma dessas esferas sociais uma parcela do poder, equilibrando. Então a aristocracia tinha uma parcela do poder, o povo tinha uma parcela do poder, etc. Isso na Roma antiga nós já encontramos. Então vejam quantas contribuições extraordinárias nós tivemos no constitucionalismo da Antiguidade Clássica. Hierarquia de leis, democracia direta, separação de poderes, separação entre Estado e religião, etc. Mas depois desse período, o constitucionalismo retrocedeu, o constitucionalismo deu passos para trás, porque tivemos um momento da humanidade no qual todos esses elementos, eles ficaram ocultos, eles perderam força, e a ideia de Constituição em sentido moderno, de Estado constitucional, ela vai ganhar um impulso decisivo a partir do chamado constitucionalismo antigo e vai prosseguir com o constitucionalismo moderno. Quais são os marcos destes dois constitucionalismos, constitucionalismo antigo e constitucionalismo moderno? Os marcos históricos são esses aqui. O constitucionalismo antigo tem como marco inicial o século XIII, a edição da Magna Carta Libertatum de 1215. E o marco final do constitucionalismo antigo é o final do século XVIII. São as constituições americana de 1787 e francesa de 1791, no bojo dos movimentos revolucionários respectivos, que inauguram o constitucionalismo moderno. Então, o constitucionalismo antigo vai da Magna Carta até o final do século XVIII, e a partir do século XVIII nós começamos a falar em constitucionalismo moderno. No constitucionalismo antigo e no constitucionalismo moderno, nós tivemos alguns movimentos históricos decisivos para a construção do nosso Estado constitucional e da nossa Constituição em sentido moderno. Quais foram esses movimentos históricos fundamentais? Foram os chamados constitucionalismos inglês, norte-americano e francês. A evolução histórica cultural constitucional destes estados, Inglaterra, Estados Unidos e França, foram fundamentais e decisivas para a formatação do Estado constitucional moderno e da nossa ideia, do nosso sentimento constitucional. Por isso eu quero examinar com os senhores estes constitucionalismos de uma maneira mais detida, a começar pelo constitucionalismo inglês, também chamado de historicista, que vai dar ensejo a uma constituição costumeira. Lá no constitucionalismo inglês, nós temos como principais documentos históricos a Carta de Coroação de Henrique I, chamada Carta de Liberdades e Garantias do Cidadão, de 1100. Esta carta é importante porque ela vai influenciar a Magna Carta de 1215. A Magna Carta foi inspirada na Carta de Coroação de Henrique I. E a Magna Carta é um dos documentos de mais elevado teor simbólico do constitucionalismo inglês. Encontramos ainda a Petition of Rights, de 1628, o Habeas Corpus Act, de 1679, e outro grande documento, o Bill of Rights, de 1689, que vai marcar
simbolicamente o início do Estado constitucional, da monarquia constitucional inglesa. Então vamos falar um pouquinho sobre as questões históricas do constitucionalismo inglês. A Idade Média, ela se caracteriza pelo absolutismo dos governantes, os barões feudais e o monarca eram entendidos como representantes de Deus para nos governar, e é um período marcado também pela ausência de mecanismos participativos. Mas é na Idade Média que o constitucionalismo ressurge, desde a Antiguidade Clássica, ali aquelas ideias, como mencionei, elas perderam força, mas elas vão ressurgir aqui. Porque é na Idade Média que vem, por exemplo, a distinção entre leis do reino e leis do rei. As leis do reino superiores às leis do rei. Exemplo de lei do reino, a própria lei que determinava a transmissão hereditária da coroa. É uma lei do reino que não poderia ser revogada por uma lei do rei. Então surgem as leis do reino em uma posição superior às leis do rei, surgem também os primeiros documentos escritos voltados à limitação do poder real. E o mais importante em termos simbólicos foi a Magna Carta Libertatum. A Magna Carta não foi uma constituição, foi um pacto medieval, assim como tantos outros da época. Para muitos foi um contrato de domínio firmado entre os barões do reino e o rei João sem terra. João tributou excessivamente os barões do reino, João teve insucessos bélicos, os barões do reino estavam furiosos com a situação e, em troca de renovar o juramento de fidelidade ao rei, eles forçaram João a assinar um documento, que foi a Magna Carta ou os artigos dos barões, e neste documento o rei reconheceu limites ao seu poder, admitindo inclusive ser atacado pelos barões caso ele não cumprisse as suas promessas. Isso está na cláusula 61 da Magna Carta. Alguns dispositivos da Magna Carta ainda estão em vigor e integram aquilo que nós entendemos ainda hoje como sendo a Constituição inglesa, que é uma Constituição costumeira, não escrita, mas que contém alguns elementos escritos. Dentre os dispositivos da Magna Carta, nós destacamos, por exemplo, este aqui, o item 39, que diz que nenhum homem livre será detido ou sujeito à prisão, ou privado dos seus bens, ou colocado fora da lei, ou exilado, ou de qualquer modo molestado, e nós não procederemos nem mandaremos proceder contra ele, senão mediante um julgamento regular pelos seus pares, ou de harmonia com a lei do país. Como vocês podem ver, esse dispositivo que ainda está em vigor, ele é a base do devido processo legal, do due process of law. Outro dispositivo interessante é este aqui. Não venderemos, nem recusaremos, nem protelaremos o direito de qualquer pessoa a obter justiça. Então aqui nós temos o acesso ao judiciário, nós temos aqui a celeridade processual. Obviamente que isso aqui, aos olhos da época, tinha o seu significado próprio, mas no correr dos séculos, essas disposições foram dando ensejo ao que nós temos no Estado constitucional moderno, como sendo o devido processo legal e como sendo acesso ao judiciário e celeridade processual, etc. Ainda no constitucionalismo inglês, em um certo momento, a soberania passou do soberano para o parlamento. O soberano, o monarca, perdeu a soberania que tinha até então. E o parlamento passou a deter esta soberania. Esta transição da soberania, que sai do monarca para o parlamento, ocorre após a Revolução Gloriosa, no século XVII, em 1688. Esta revolução transforma a monarquia absolutista em uma monarquia constitucional, ou seja, encontramos aqui a constitucionalização da monarquia inglesa. Qual é o marco simbólico disto? O Bill of Rights, um documento que o parlamento inglês escreveu e impôs como condição para que um novo rei, o Guilherme d'Orange, assumisse o trono, após a fuga forçada
do rei anterior, do Jaime II. Então, Guilherme d'Orange, para assumir o trono inglês, teve que aceitar limites ao seu poder real, limites impostos pelo parlamento a partir do Bill of Rights. O Bill of Rights, portanto, foi o primeiro documento escrito de origem parlamentar a limitar o poder do monarca. Lembrando que o exercício do poder, através da lei do parlamento, é a ideia básica do Estado de Direito. E eu vou trazer aqui para vocês alguns dispositivos do Bill of Rights depois do nosso primeiro intervalo, no nosso segundo bloco.